Deus quer te abençoar na vida. Dentre as muitas coisas que Deus quer fazer, Ele quer que você tenha a melhor experiência em sua passagem pela terra. Isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. O que você precisa em sua vida pode não ser o que eu preciso em minha vida. Alguém pode estar ouvindo esta mensagem agora e pedindo a Deus um milagre de um novo emprego. Ele precisa dessa bênção tão desesperadamente. Este pode não ser o seu caso. Você pode estar pedindo cura, força para continuar, sabedoria para lidar com os problemas ao seu redor, um relacionamento saudável com a pessoa certa, uma entrevista bem-sucedida e assim por diante. Todas essas coisas são boas e são bênçãos de Deus. E como grande Pai que Ele é, Deus quer que você seja chamado de o bendito do Senhor. Em outras palavras, Ele quer abençoá-lo com as coisas de que você precisa em sua vida. Livro 3 de João, capítulo 1, versículo 2, diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você precisa das bênçãos de Deus em sua vida. Todos nós precisamos. Se você está pedindo algo bom para a sua vida agora de maneira genuína e crê em Deus para isso, Ele não só pode, mas também quer dar a você. Não somos nada sem a bênção de Deus. Sem ela, você pode tentar tudo o que puder. Você nunca terá a paz, a segurança e a alegria que só a bênção de Deus traz. Ouça o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece, e, com ela, Ele não traz desgosto. Pode haver outros meios de obter essas coisas na vida, talvez até mais rápido também. No entanto, somente as bênçãos de Deus vêm sem tristeza, medo, remorso ou dor. O que é uma bênção? Uma bênção é um presente do favor divino. Não é algo que você produz, mas algo dado de acordo com a bondade de Deus. Na maioria das vezes, isso não depende do indivíduo, mas de Deus, o Criador. Uma bênção é um favor ou presente concedido por Deus, trazendo assim felicidade e paz. Uma bênção pode ser uma recompensa e um presente. Uma recompensa no sentido de que você a conquista por meio da obediência e do serviço a Deus. E um dom, quando Deus lhe dá independentemente do seu status, obediente ou desobediente, crente ou incrédulo e assim por diante. Quando Deus te abençoa, muitas coisas se tornam fáceis. Quando Deus te abençoa, suas dificuldades cessarão. Não importa quanto tempo você esteja em uma situação, quando a bênção de Deus vier sobre você, ela mudará tudo. A bênção de Deus faz a diferença onde quer que esteja. Na maioria das vezes, muitos de nós não sabemos disso, mas muitas das bênçãos de Deus são subestimadas. Estamos tão acostumados com elas que as tomamos como garantidas e nem paramos para apreciá-las. Mas, se Deus abrir seus olhos um pouquinho para ver como algumas das coisas que você tem são tão grandes que muitas pessoas fariam qualquer coisa para ter, você agradeceria muito mais do que está reclamando. Eu vi, e sei que você também, que o surto de Covid e a quarentena nos ensinaram a apreciar a presença uns dos outros e o tempo que passamos juntos, especialmente em família. Aprendemos o valor das pequenas coisas como um aperto de mão, um abraço, passar um tempo juntos e muitas outras coisas. Consideramos essas coisas como certas por muito tempo, mas nossos olhos se abriram quando soubemos que não poderíamos estar tão perto deles quanto queríamos ou passar tanto tempo juntos quanto gostaríamos. Não podíamos mais ir a lugar nenhum e assim por diante. Lembre-se, a bênção de Deus não é apenas fazer as coisas funcionarem para você, mas ter o extra que traz paz em vez de tristeza, alegria em vez de dor, ou felicidade temporária, descanso em vez de ansiedade e satisfação em vez de arrependimento. Você poderia fazer as coisas do seu jeito, servir ao diabo, desobedecer a Deus, tirar vantagem de outra pessoa e, você sabe, tirar a sorte grande de alguma forma. Todos podem comemorar e chamá-lo de uma pessoa rica e bem-sucedida, mas você não pode ter o extra, que só a bênção de Deus traz, porque o que você tem não é bênção de Deus. Pode te comprar algumas roupas e alegria temporária que precisa ser renovada repetidamente ao longo do tempo, mas no final, você não pode se considerar abençoado, porque os elementos das bênçãos de Deus estarão ausentes de sua vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos contou o segredo para obter a bênção que desejamos em nossas vidas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Antes desta declaração, apenas havia falado bastante sobre a vaidade de se preocupar com suas necessidades. Sua preocupação não muda nada. Seus medos não tornam as coisas melhores. Chorar pelo que você tem ou não tem ainda não é o caminho. Deus quer seus olhos nele. Ele quer vir em primeiro lugar na sua vida. Ele quer saber se você o considera sua fonte. Se formos honestos, muitos de nós, e quero dizer cristãos, não consideram Deus nossa fonte. Em nossa mente, vemos Deus como uma das melhores opções, mas não a única opção para nós. Cremos que Deus nos ama. Cremos que Ele tem a capacidade de mudar as coisas em nossas vidas. Cremos que Ele pode nos responder. No entanto, não o consideramos nossa fonte. Portanto, realmente não colocamos toda a nossa esperança nele, nem procuramos cumprir seu propósito enquanto confiamos nele para suprir nossas necessidades. Veja, querido Filho de Deus, o único propósito de nossa existência é servir aos propósitos de Deus na Terra. Nunca esqueça disso. Deus não colocou você na Terra apenas para comprar um carro, morar em uma casa grande, ter filhos, obter diplomas após diplomas e morrer depois. Não, muito mais do que isso, Deus tinha um propósito, e Ele orquestrou seu nascimento de uma forma ou de outra para que você pudesse ser um instrumento dele para fazer isso acontecer. Você tem um lugar nos planos de Deus, meu amigo, e esta é a chave para a bênção. Existem 3 dimensões principais da bênção de Deus que você pode ter enquanto estiver na Terra. A primeira dimensão são as bênçãos gerais, onde até mesmo pessoas ímpias e incrédulas recebem essas dádivas. Por exemplo, a bênção de estar vivo, dormir e acordar, comida, abrigo, roupas, o emprego, chuva, sol e assim por diante. Mateus capítulo 5, versículo 45 fala sobre esse tipo de bênção. Ali, Jesus disse: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Você não precisa necessariamente trabalhar para nenhuma dessas coisas. Você também não precisa ser bom para tê-las. Elas vêm até nós, independentemente de nosso status na sociedade, nossa origem ou valores morais. Claro, alguns podem ter mais do que outros. Estas são como algumas das provisões básicas da vida. Mas, na verdade, são bênçãos de Deus para nós, pelas quais, na maioria das vezes, não damos crédito a Ele. Em segundo lugar, há a bênção divina, que é a porção exclusiva dos filhos de Deus. Existem certas bênçãos às quais nem todos podem ter acesso, a menos que sejam membros da família de Deus. Salvação, a habitação do Espírito de Deus, libertação da opressão e escravidão satânica, esperança eterna e acesso à presença de Deus, entre outras coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 12 diz: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essas bênçãos são reservadas especialmente para os filhos de Deus e mais ninguém. Por fim, há a bênção específica que é exclusiva dos filhos de Deus em condições específicas. Está disponível para todos, mas pode ser recebido apenas como recompensa pela obediência e serviço a Deus. Um filho de Deus pode ser qualificado para recebê-la, no entanto, a menos que ele ou ela siga o caminho, não poderá obtê-la. A Bíblia confirma isso em Êxodo, capítulo 23, versículo 25 ao 26. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Lembre-se de que todas as bênçãos, independentemente da categoria em que se enquadram, são produtos do favor de Deus. Elas são seus presentes, sejam elas recompensas ou simplesmente demonstrações de sua afeição. Talvez você esteja crendo em Deus para uma bênção especial ou conjunto de bênçãos em sua vida agora e parece estar demorando uma eternidade para se manifestar. Aqui está um encorajamento para você. Jesus nos contou o segredo para obter a bênção de Deus que não traz tristeza. Colocar Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino antes de qualquer coisa. O que significa buscar o reino de Deus? Para saber isso, precisamos saber o que significa o reino de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 14, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Comida é boa,
Você precisa disso para se manter forte, saudável e crescer. Você precisa de roupas também. Você precisa viver em uma casa confortável e se movimentar confortavelmente. No entanto, se essa é a única coisa para a qual você precisa de Deus em sua vida, então você não precisa de Deus. Muitos incrédulos amaldiçoam a Deus e ainda têm essas coisas mais do que você pode imaginar. Buscar o reino de Deus significa buscar a justiça. Significa comprometer-se a viver corretamente diante de Deus, permanecendo na graça que o salvou, e não vivendo como o resto do mundo. Muitos filhos de Deus pensam que podem viver da maneira que quiserem e ainda assim ter acesso à sua herança completa em Cristo. Não funciona assim. A vida do filho prodígio é uma lição perfeita para se aprender. Enquanto ele manteve um estilo de vida esbanjador, ele continuou se afastando cada vez mais de casa e do pai. No entanto, no dia em que decidiu voltar a servir o pai, sua herança foi restaurada. Quando você busca apenas materiais, sentirá a falta de Deus, mas quando você o busca, procura servi-lo em amor, busca conhecê-lo e ter um lindo relacionamento com ele, ele faz de suas necessidades as necessidades dele. Colocar Deus em primeiro lugar significa descobrir como servir ao propósito dele e viver para isso. Significa tornar o plano de Deus o seu, confiando nele para fazer o seu plano o dele. Significa comprometer-se a conhecer e agradar a Deus. Pare um momento para pensar sobre a bênção que deseja neste momento e depois se pergunte: estou colocando Deus em primeiro lugar aqui? Às vezes, as coisas que pedimos podem não ter Deus em cena. Na verdade, o apóstolo Tiago escreveu que esta é a razão pela qual a maioria das pessoas não obtém respostas para suas orações. Tiago capítulo 4, versículo 3, diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É por isso que você precisa sempre passar tempo com Deus e crescer em sua caminhada com Ele. Dessa forma, você aprenderá e saberá o que Ele quer que você tenha, quando Ele quer que você tenha e como Ele quer que você tenha. Colocar Deus em primeiro lugar significa buscar conhecer o plano dele em relação a essa necessidade em sua vida. E a maneira de fazer isso é através da oração e meditação em sua palavra. Colocar Deus em primeiro lugar significa confiar que o plano de Deus para você é melhor do que o seu plano para si mesmo. Colocar Deus em primeiro lugar também significa estar disposto e intencional em usar o que quer que Ele o abençoe para servir ao seu propósito na Terra, sendo uma bênção para o outro. Meu amigo, Deus tem que ver que na sua vida Ele vem primeiro. Assim que você for capaz de lidar com isso, garanto que a sua bênção virá. Você terá provado que não importa o que aconteça em sua vida, você não tirará seus olhos de Deus. Eu encorajo você a fazer um exame no seu coração hoje. Peça a Deus para ajudá-lo a colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar em seus desejos e buscas. Peça a Ele que substitua todo desejo de provar algo aos outros por um desejo genuíno de viver de acordo com seu conselho a cada dia de sua vida. Ao se comprometer a fazer isso, você verá Deus trabalhando ao seu favor e fazendo com que as coisas se encaixem para você. A vida é uma jornada. Desde o dia em que você nasce até o dia em que você morre, cada pessoa que você conhece, tudo que você experimenta, dentro e fora, bom e ruim, faz parte dessa jornada. A vida intencional torna mais fácil trazer à tona o melhor nesta jornada e em sua própria vida. Quanto mais cedo você perceber isso, mais vantagens ela pode oferecer a você. Quando você olhar para a Bíblia, encontrará as palavras do homem mais sábio sobre a vida. Ele falou sobre as labutas da vida, as tensões diárias, seus prazeres, relacionamentos, heranças, espiritualidade e adoração, e depois falou sobre a morte. Uma de suas maiores mensagens foi sobre saber o que realmente importa na vida e viver para isso de fato. Eclesiastes capítulo 2, versículos 17 ao 26. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio
sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Pois Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Querido cristão, basta que a vida lhe aconteça de uma forma ou de outra. Você deve assumir o compromisso de determinar como esses acontecimentos o afetam. Deixa eu te perguntar, você sabe ser feliz? Podemos dizer que você é uma pessoa feliz? É fácil ir à igreja com um sorriso falso, uma bela maquiagem, dizer as belas palavras da igreja, gritar aleluia e depois voltar para casa infeliz e amargurado com a vida, zangado com Deus e desapontado com sua própria existência. Você pode tirar uma boa foto com um belo sorriso em um bom local, compartilhar nas redes sociais para obter algumas curtidas e bons comentários, mas por dentro você odeia a si mesmo, a vida e tudo nela. Já não lemos ou ouvimos falar sobre algumas histórias tristes de suicídio? Algumas dessas pessoas pareciam felizes aos olhos dos outros. Algumas foram as melhores mães, os melhores pais, colegas, amigos ou irmãos. No entanto, suas cartas de suicídio diziam o contrário. Houve trauma, amargura, medo, solidão, vergonha e muitas outras coisas dolorosas, para mencionar apenas algumas. Deixe-me acrescentar rapidamente também que depressão, tristeza e outras negatividades da vida não acontecem apenas com pessoas não salvas. Elas acontecem com os crentes também. Davi, Moisés, Elias e até mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor perfeito, tiveram momentos em suas vidas em que o peso do coração tentou abrir caminho. Por exemplo, Jesus sentiu isso quando seu primo e precursor, João Batista, foi decapitado pelo rei na época. Quando Jesus ouviu a notícia, a Bíblia diz que ele partiu sozinho. Ele provavelmente precisava de espaço para lidar com a dor e seguir em frente. E quando um de seus melhores amigos, Lázaro, morreu de doença? Quando Jesus chegou ao túmulo, vendo todos, incluindo as irmãs do falecido, chorando, a Bíblia diz: Jesus chorou. O profeta Elias chegou a um ponto em sua própria vida em que disse a Deus para tirar sua vida porque ele estava melhor morto do que vivo. Ele estava ocupado fazendo a obra de Deus, tentando fazer o coração de seu povo voltar para Deus. Mas eles continuaram seguindo os ídolos. O profeta de Deus havia se tornado o bandido da foto e sua vida estava em perigo pela rainha Jezabel. Ouça o que ele disse a Deus em 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então, enquanto você fala sobre as façanhas desse grande servo de Deus, lembre-se de que ele também lutou contra a depressão. Levou algum tempo para Deus mostrar a ele que ainda havia outros em Israel que ainda eram fiéis a Deus e não haviam seguido o ídolo Baal. Ouça-me, querido cristão,
Você pode não ser capaz de fazer muito sobre as coisas que acontecem com você, mas com certeza pode fazer algo sobre como elas afetam sua alegria e paz de espírito. Como você aproveita a jornada da sua vida? Como você realmente vive, mesmo quando parece que ainda não alcançou alguns dos objetivos de sua vida, quando parece que não fez tanto em sua vida? A Bíblia nos diz como. Eclesiastes capítulo 3, versículos 12 e 13. Sei que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. A capacidade de encontrar a felicidade nas coisas simples da vida, agradecendo a Deus, é um dom em si. Não me refiro ao ato de viver da maneira que quisermos, festejando, embebedando-nos, desonrando a Deus com nossos corpos porque queremos nos sentir felizes e esquecer nossas tristezas. Não. Em vez disso, estou falando sobre o constante deleite na criação de Deus, vendo o lado bom da vida, apreciando os dons inestimáveis da família, a bênção da vida, um lugar chamado lar, o fato de você ter um emprego, amigos e assim por diante. A palavra de Deus diz: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Pesquisas mostraram que as pessoas que encontram felicidade em coisas simples têm menos probabilidade de ter problemas em sua saúde física e mental do que aquelas que não. Também mostra que é mais provável que você afete os outros positivamente, desenvolvendo uma empatia mais forte e uma capacidade de apoiar os necessitados do que as pessoas indiferentes à vida. Você pode ser um filho de Deus e ainda ser amargo e infeliz se não escolher ser diferente. Eu conheci cristãos que pareciam precisar de luz em suas próprias vidas. Eles conheciam a Deus e amavam servi-lo, mas não tinham brilho nos olhos. Eles dificilmente riam, brincavam com alguém ou apreciavam a criação ao seu redor. Veja, você não pode dar o que não tem. Essa pessoa pode falar sobre a alegria do Senhor? Essa pessoa pode citar Salmos 68, versículo 3, que diz: os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Você provavelmente não os levaria a sério quando falassem sobre essas coisas, porque pareceria que não praticam o que pregam. É verdade que felicidade não é alegria e depende dos acontecimentos de nossas vidas. No entanto, a felicidade é uma necessidade em nossa vida, assim como a alegria é uma característica de nosso espírito em Cristo. A felicidade é uma escolha de expressar nossa empolgação com o que está acontecendo ao nosso redor. Isso pode ser difícil de fazer quando há crises em sua vida. Porém, em meio às suas crises, se você permitir que a alegria de Deus se espalhe, ela pode despertar felicidade em seu coração ao abrir seus olhos para as coisas boas e não para as ruins. Quando Lázaro morreu e Jesus recebeu a mensagem, ele disse: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. João capítulo 11, versículo 4. Esta é uma declaração de alguém que confia em Deus. Ser agradecido é difícil quando você está cheio de tristeza. Porém, se você deixar a alegria de Deus encher seu coração, isso o ajudará a apreciar as coisas simples. Certa vez, alguém compartilhou comigo uma pequena ilustração de como ser agradecido. Ele disse que havia um homem que se sentou depois de um dia de trabalho duro sozinho no parque, reclamando de seu baixo salário, apesar de trabalhar duro. Ele reclamou que não tinha dinheiro nem para comprar um novo par de sapatos e que os velhos já estavam gastos. Enquanto ele estava sentado reclamando de sua vida, ele viu outro morador de rua passar por ele sem sapatos. Isso chamou sua atenção, e como se não bastasse, ele viu uma criança com seu pai ou responsável brincando com borboletas no parque. O que chamou sua atenção foi que o garoto não tinha pernas e usava muletas.
Com lágrimas nos olhos, esse homem pediu a Deus que o perdoasse por reclamar de como sua vida era ruim, quando na verdade ele tinha algo pelo que agradecer a Deus. Isso de forma alguma desvaloriza as pessoas com deficiências ou necessitadas. No entanto, deve ensinar a você que não importa o que você esteja passando, seja grato, porque poderia ser pior. Seja grato porque você tem Deus e Ele tem você. Seja grato por estar vivo. Uma pessoa que confia em Deus e acredita nele sempre estará na boa graça de Deus, ao contrário da pessoa que não confia e vai contra seus ensinamentos. Portanto, se você é filho dele, não precisa se preocupar com o que virá ou não. Você não precisa permitir que a preocupação, a amargura ou a tristeza o façam perder de vista a beleza ao seu redor. Dê um passeio até a praia. Faça passeios turísticos. Visite amigos, seja voluntário para os desamparados. Coloque sorriso no rosto de outra pessoa. Cante e comemore quando tiver a chance de fazê-lo. Arrume tempo para ser feliz. Não perca os melhores momentos da sua vida. Lembre-se do que Eclesiastes nos disse. Encontre a felicidade em seu trabalho manual. Agradeça a Deus pelo privilégio de servi-lo e ser chamado de seu filho. Agradeça pela sua saúde, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelo que você tem do que pelo que você ainda não tem. Ele vai colocar um brilho especial em seu rosto. Isso vai inspirar todos ao seu redor. Isso trará alívio ao seu coração. Mais do que tudo, isso enche sua vida de significado, porque você usou o seu tempo fazendo as coisas certas, com as pessoas certas e fazendo a diferença ao longo do caminho. E as Escrituras dizem que esta é a vontade de Deus para você. Seja grato. Satanás não quer que você seja grato, porque ele quer te colocar para baixo. Mas graças a Deus por suas misericórdias, você foi levantado em Cristo. Lembre-se de que você já foi perdoado e salvo pelo sangue de Jesus. Portanto, seja grato a Deus por isso e deixe que isso encha seu coração de alegria. Seja grato por poder andar por aí, poder ver, falar, sentir, comer, vestir-se, e mesmo que morra hoje, você será recebido nos braços de Jesus Cristo, pois colocou a sua fé nele enquanto esteve na terra. Essas são as coisas pelas quais vale a pena agradecer a Deus, vale a pena festejar. Elas dão sentido e doçura à vida. Tenha propósito hoje. Seja feliz hoje. Comprometa-se a nunca perder a sua alegria daqui em diante, mas de ser feliz, mesmo quando a vida não lhe der motivos para isso. O que torna a fé cristã tão especial e sua caminhada com Deus tão incrível? Você já se perguntou o que torna o cristianismo diferente de todas as outras fés e crenças do mundo? Bem, eu já fiz e adoraria compartilhar algo sobre o que ponderei. Em meus estudos percebi que a fé cristã é aquela em que temos acesso a Deus por meio de seu Espírito, tendo-nos reconciliado com Ele por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Nascemos na própria família de Deus, feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somos feitos reis e sacerdotes para o nosso Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 10 diz: E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Tantas outras verdades surpreendentes tornam a fé cristã como nenhuma outra. Antes da queda do homem no jardim e finalmente do plano de redenção e restauração de Deus para a humanidade, havia um padrão de vida. No início, após a criação e colocação do homem no jardim, Adão recebeu a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden e de tudo o que havia nele. Deus ordenou que a humanidade fosse frutífera e se multiplicasse, enchesse a terra e a subjugasse. O homem deveria dominar todas as coisas vivas,
os peixes no mar, as aves no ar e todos os animais na terra. E isso não era tudo. Deus também deu ao homem toda a vegetação como alimento. O homem tinha tudo o que precisava, porém ainda havia mais. Deus deu ao homem a sua presença. A voz de Deus andava no jardim no frescor do dia e tinha comunhão com ele. O homem era o ápice da criação de Deus e o centro da atenção dele, e desfrutava da comunhão com Deus diariamente. Adão foi criado para ser um Deus na terra porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Outros animais foram feitos segundo sua própria espécie. O homem foi feito para reinar na terra como Deus reinou no céu. O capítulo 3 de Gênesis nos dá o relato de como o homem caiu. O homem caiu da glória e cedeu autoridade e domínio ao diabo quando ouviu o engano da serpente. Isso aconteceu quando o homem comeu a fruta que foi ordenado a não comer. O homem tornou-se mortal, insensível a Deus, eternamente separado de seu Criador e condenado à morte. O homem perdeu sua casa, o jardim, seu trabalho, que era cuidar do jardim e tudo o que havia nele, e seu propósito, que era frutificar e multiplicar, reabastecer e subjugar, dominar e ter autoridade e reinar sobre todas as coisas. Deus, que é misericordioso, compassivo e bondoso, concebeu um plano através do qual o homem poderia ser restaurado de volta ao seu lugar original e tornar-se amigo e parceiro de Deus novamente. O plano de Deus era pagar pelos pecados do homem para que o homem ficasse livre da condenação eterna. O amor de Deus o compeliu a enviar seu Filho para ser o sacrifício expiatório e morrer, para que a vida eterna pudesse ser disponibilizada. O homem pudesse ser restaurado à glória e desfrutar desse fluxo incessante de comunicação, relacionamento e parceria com seu Criador e fonte, assim como costumava ser no jardim. A reconciliação e a restauração do homem tornaram possível não apenas que a voz do Senhor viesse e tivesse comunhão com o homem, ou que o Espírito Santo viesse sobre o homem, como aconteceu com os profetas do passado. Graças à obra expiatória de Jesus na cruz, o homem se tornou em habitação adequada para o Espírito Santo. Você e eu agora podemos acolher o Espírito Santo e ceder diariamente a ele por causa da obra de Cristo no Calvário. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e morreu para salvá-lo da condenação eterna, então você tem a salvação e foi selado com o Espírito Santo da promessa. Creia nisso. Quando recebemos a Cristo Jesus, nosso espírito, que herdou a morte de Adão, é trazido de volta à vida. Como isso acontece? O próprio Jesus vem a você através do Espírito Santo. Quando ele vem, a vida vem e você é reavivado. Mas muito mais do que isso, você se torna a morada de Deus. O Espírito Santo é dado a todos que o receberem livremente e nos ajuda a fazer a vontade de Deus, se o permitirmos. O Espírito Santo é nosso ajudador, consolador, advogado, intercessor, conselheiro e fortalecedor. E ele estará conosco para sempre. Não é de admirar que a Bíblia diz que você é o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando o Espírito de Deus entra em um novo crente, muitas coisas começam a acontecer. Ele não vem apenas para fazer as pessoas falarem em línguas ou realizar milagres. Ele vem para fazer muitas outras coisas, geralmente para ajudar você e eu a vivermos a vida do céu aqui na terra. Quando ele agir em sua vida, você notará coisas que não existiam antes, como desejos e habilidades. Esta é a prova de que sua nova vida não é auto-inspirada, mas inspirada por Deus. Quais são os sinais de que o Espírito Santo está operando em sua vida? Um sinal certo que qualquer um que tenha o Espírito de Deus notará
é a obediência voluntária e a parceria com as instruções de Deus em sua palavra. Normalmente, antes que o Espírito de Deus tome lugar em sua vida, certos desejos e culturas se manifestam através de você. Sua carne está no comando e todo o seu ser está sujeito a ela. Você descobre que deseja mais coisas que não agradam a Deus, atos ímpios que não são problemas, e mesmo quando você faz coisas que o incomodam, você não tem o poder de impedir de fazê-las. Porém, quando o Espírito Santo começar a trabalhar em você, você descobrirá que está interessado em agradar a Deus. Você quer saber como pode servir melhor. Você quer conhecer a vontade dele e como colaborar com Deus para realizá-la na terra. À medida que o Espírito Santo trabalha em você, ele substitui seu coração rebelde por um espírito mais zeloso. Aquela rebeldia que você sempre demonstrou para com as coisas do Espírito, agora é constituída por um novo amor por elas. E, às vezes, isso pode parecer estranho. A mente natural pode não entender. Seus amigos podem até zombar de você ou chamá-lo de louco, mas isso é apenas mais um sinal de que você está prestes a mudar de direção. Mentes carnais não podem entender coisas espirituais. E uma pessoa espiritual deve fazer amizade com pessoas espirituais. Então, quando você vê essa mudança em sua vida, saiba que você não é um estranho. O Espírito Santo está trabalhando em sua vida. Ele está afetando seus desejos e mudando sua personalidade. Ele está tocando suas escolhas e transformando sua vida a cada momento. Outro sinal da obra do Espírito Santo é que você notará certos dons espirituais trabalhando em você. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 a 11 diz: E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Outro dos meus versículos favoritos para apoiar isso é 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, que diz: O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. É isso. Quando o Espírito Santo começar a trabalhar em você, você demonstrará suas habilidades tanto em seu caráter quanto em demonstrações sobrenaturais. Existem inúmeros dons do Espírito dados para que a obra de Deus prospere mais e nos ajude a comunicar o Evangelho aos não salvos. Você pode se sentir capaz de contar a alguém algo sobre si mesmo que nunca soube antes e oferecer-lhes orientação sobrenatural sobre como fazer isso. Isso é o Espírito Santo trabalhando através de você. Você pode começar a ter pensamentos e entendimentos especiais, fazendo com que Deus comunique mensagens a você por meio deles, para você ou para outras pessoas ao seu redor. Você pode se sentir capaz de orar e interceder mais pelos outros do que por suas próprias necessidades. A lista poderia continuar. Lembre-se, todos esses são sinais de que Deus está operando algo único em sua vida por meio do Espírito Santo. Não apague essa chama. Em vez disso, continue alimentando-a e a cooperando com a obra de Deus. Evite coisas que desanimem e fique perto das coisas que os encorajam e ajudam você a se acostumar com seu funcionamento. Outro sinal da operação do Espírito Santo é a demonstração de seus frutos através de você. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A obra do Espírito Santo desperta uma força inexplicável que permite que cada um dos frutos do Espírito se manifeste através de você. Você descobre que ama e perdoa facilmente os outros.
Quando você olha para as pessoas irritantes, em vez de ficar bravo e querer feri-las, você sente pena por elas e um desejo de vê-las conhecer a Deus e experimentar sua misericórdia. O mesmo vale para a fé, a alegria, a paz e todos os outros frutos. O benefício disso é que eles ajudam você a realmente revelar que encontrou Jesus Cristo. Um cristão que não tem esses frutos demonstrados em sua vida pode ter uma fé questionável. Outro grande sinal maravilhoso de que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida é que ele começa a enviar um grupo especial de pessoas para você. Essas pessoas podem vir com colegas de trabalho, colegas de escola, estranhos em um café, motoristas de táxi, pastores ou líderes de jovens ou qualquer pessoa. O que as torna especiais é que há uma contribuição especial que elas trazem para a sua vida, como algumas correções, encorajamento, instruções, educação, apoio e muito mais. Todas as suas atividades o ajudarão a se aproximar de Deus, a fortalecer sua fé e tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Às vezes, o processo pode ser desafiador, pois algumas dessas pessoas podem usar métodos aos quais você não está acostumado. No entanto, se você entender isso, apreciará seu relacionamento com elas e se submeterá à obra que o Espírito Santo está realizando por meio delas. Lembre-se disso. O Espírito Santo é nosso maior companheiro. Ele não quer apenas viver em você, ele também quer viver através de você. E para que ele faça isso, ele tem que operar como um cirurgião e tirar algumas coisas e colocar outras no lugar. Qualquer um que permite que Deus faça o que ele quer, torna-se cada vez melhor. Mas aqueles que se recusam a permitir essa ação continuarão os mesmos e ficarão mais fracos. Eu o encorajo a pedir ao Espírito Santo não apenas para entrar em seu coração, mas também ensiná-lo a reconhecer seu trabalho interno em sua vida, bem como a graça de cooperar com ele enquanto Deus faz o que é melhor em você e para você. Deus, nosso Pai Celestial, ama e gosta de nos abençoar, seus filhos, com sua bondade todos os dias de nossas vidas. Na verdade, a Bíblia nos diz que Ele se deleita quando prosperamos. Salmos 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. As verdadeiras bênçãos vêm de Deus, querido amigo. Quando o diabo lhe dá qualquer coisa, não importa o quão bom seja ou o quão ótimo seja, isso só vai te trazer arrependimento no final, porque até o que você tem será tirado de você, assim como a sua alma. Ora, porque Satanás é isso, um ladrão, um mentiroso e um destruidor. Lembre-se de que ele tentou fazer com que Jesus se curvasse a ele, para que lhe desse os reinos do mundo, uma autoridade que ele roubou de Adão, com o objetivo de roubar de Jesus a glória que o esperava na cruz. Graças a Deus que Jesus venceu Satanás. No entanto, muitas pessoas não têm tanta sorte. Eles acabam se entregando ao inimigo na tentativa de ganhar as riquezas e prazeres desta vida, perdendo suas almas no processo. Marcos 8, 36 e 37. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? No entanto, quando Deus o abençoar, meu amigo, considere-se abençoado. A Bíblia diz que quando Deus abençoa alguém, não há tristeza ligada a isso. Ele abençoa e abençoa completamente. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Outra tradução diz: a bênção do Senhor torna uma pessoa rica e ele não acrescenta tristeza a ela. Portanto, ao percorrer o caminho da vida, nunca se esqueça disso. Seu futuro, sua eternidade, sua paz e sua segurança dependem de onde você coloca sua solução. Veja bem, uma das razões pelas quais o caminho de Deus nem sempre parece sofisticado pode ser porque nem sempre é lógico.
As plataformas e operações que Deus pode introduzir para abençoá-lo podem não ser como você imaginou. Pode até não aparecer na hora que você esperava. Pode levar muito tempo. Pode até estar construindo o fundo, enquanto muitas coisas vão se desfazendo na superfície, dando a impressão de que nada está funcionando. Pode até não ser uma entrada tão grandiosa para fazer uma declaração como muitas pessoas gostam de fazer. No entanto, quando chega, vem para ficar. Quando as bênçãos do alto vêm, elas vêm e fazem a diferença. Espere em Deus por suas bênçãos, meu amigo. E enquanto você faz isso, deixe-me acrescentar um pequeno conselho. Enquanto você espera por Deus e quando recebe as bênçãos de Deus, mantenha sua boca fechada. Este conselho pode não ser algo que você espera, mas acredite em mim quando digo que você precisa dele. Muitos crentes se expuseram a certas batalhas com as quais não teriam nada a ver se tivessem ficado de boca fechada. Veja, por mais que Deus esteja tão interessado em abençoá-lo, curá-lo e promovê-lo na vida e no destino, você deve se lembrar de que ainda está muito na terra e está cercado por pessoas que podem não estar no mesmo lugar que você está com Deus. O que quero dizer? A Bíblia nos diz algo sobre o que devemos ser cautelosos: o coração dos homens. Cada atividade na terra requer um indivíduo para hospedá-la. Você pode nomear um mal após o outro e perceberá que nenhum deles pode encontrar expressão sem que uma pessoa esteja envolvida. Pense neles por um momento: ciúme, luxúria, roubo, falso testemunho, assassinato e assim por diante. Tudo isso requer um indivíduo que acolherá qualquer sugestão, manipulação ou até posse do inimigo para executá-los. A Bíblia, portanto, nos adverte para sermos cuidadosos, porque o coração das pessoas é perverso por natureza, a menos que sejam salvos e mudados pela graça salvadora de Deus. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Além disso, a Bíblia nos mostra através da vida de José que anunciar algo em sua vida antes de sua manifestação pode não reunir o apoio que você imaginou, mas representar uma ameaça à própria existência dessa bênção em sua vida. Se Deus não tivesse livrado e mudado a situação de José para sempre, ele teria morrido e nunca teria cumprido seu destino ordenado por Deus, porque não manteve a boca fechada sobre o que Deus estava fazendo em sua vida. Sei que é lindo querer compartilhar seu testemunho da bondade de Deus com o mundo. Sei que é incrível ter pessoas que compartilham da sua alegria e risadas e lhe dão todo o apoio para que essa bênção permaneça frutífera em sua vida. No entanto, nem sempre será assim. Você precisa dessa sabedoria para proteger as bênçãos de Deus em sua vida. Quem sabe, talvez a razão de Deus ainda não trazer algumas bênçãos para a sua vida agora seja porque você não aprendeu a controlar a sua boca. Isso é especialmente verdadeiro porque, embora você tenha boas intenções, seu testemunho pode não ser bem recebido por outras pessoas. E sim, você está certo ao dizer que não pode controlar como as outras pessoas se sentem sobre si mesmas ou sobre os outros. Você não pode controlar a depressão das pessoas. No entanto, lembre-se de que nesta vida você deve procurar estar cercado por relacionamentos que sejam pelo menos um sistema de defesa e não inimigos. Mais uma vez, o que quero dizer com isso? Veja, fomos chamados para ser uma luz na escuridão deste mundo, porque somos filhos da luz. Nossas vidas devem patrocinar paz, fé, esperança e amor onde quer que vamos. Isso nos ajudará a demonstrar Cristo e a converter as almas não salvas para Ele. Não apenas isso, mas também nos ajudará a ser uma fonte de encorajamento para os outros. Filipenses 2, 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo.
Esta escritura está admoestando você a ser aquele que se destaca. Seja aquele que faz a diferença. E como você faz a diferença? Seja uma luz. Siga a direção do Espírito Santo. Seja um filho de seu Pai Celestial. Um dos personagens de Deus é que ele é misterioso. Seus caminhos não podem ser completamente descobertos. Você não pode dizer que compreendeu Deus completamente. Você não pode dizer que sabe tudo sobre Ele, o que Ele está fazendo ou o que Ele vai fazer. Ele pode decidir dar-lhe vislumbres, mas você não pode ter os detalhes completos de cada obra de Deus. Ninguém pode. Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E adivinhe, Jesus disse a Nicodemos, o fariseu que veio visitá-lo à noite, que todos os nascidos do Espírito de Deus também serão assim, misteriosos. João 3:8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando você nascer do Espírito de Deus e permitir que esse Espírito guie sua boca, você saberá o que e quando compartilhar, e o que e quando não compartilhar certas coisas. Às vezes, a bênção sobre a qual você fala com outra pessoa pode ser interpretada como orgulho. Lembre-se que o diabo é o pai de todas as mentiras. Ele pode distorcer o que você disse e dar-lhe significado no coração do ouvinte. Lembre-se de que não importa o quanto você tenha trabalhado, todos os seus resultados e bênçãos que se seguem são um presente de Deus para você, e não porque você trabalhou por eles. Aquela promoção que você conseguiu naquele escritório não veio só porque você era o melhor ou o mais velho ali. Pode haver um colega que ganhou ainda mais do que você, mas você conseguiu. No entanto, enquanto você fala, pode parecer autoelogio, como orgulho, e antes que você perceba, a amargura pode surgir contra você em seu coração. Você não precisa anunciar as bênçãos em sua vida o tempo todo, meu amigo. Sei que você pode dizer que pretende usar seu testemunho para encorajar outras pessoas a acreditar em Deus como você acreditou. No entanto, permita-me dizer-lhe que quando Deus verdadeiramente o abençoar, a bênção se anunciará. Tomemos, por exemplo, uma mulher estéril. Todos podem considerá-la uma mulher estéril em toda a comunidade e talvez até zombar dela. Mas quando o seu milagre chega, ela precisa ir de casa em casa, dizendo a eles para ver como ela está grávida, apesar de sua zombaria. Você sabe que ela não precisa fazer isso. Eles têm olhos, eles verão. Aqueles que não podem ver, com certeza ouvirão da boca dos outros. Ela não precisa ir de hospital em hospital, dizendo a todos os médicos e enfermeiras que atestaram e disseram que ela era estéril, como eles estavam errados. Lembre-se, a bênção não é sobre você, mas sobre as misericórdias de Deus. Ela deve se concentrar em nutrir essa bênção desde a infância até a maturidade. Ela deve se concentrar em um parto seguro e, em seguida, na criança quando ela nascer, e cuidar para que ela seja alimentada adequadamente. No entanto, a ignorância pode fazer com que alguém se exponha a matadores de sonhos e ladrões que, por falta de tal bênção, submetem seus corações ao diabo, como os irmãos de José, para feri-lo. Portanto, encorajo você hoje. Concentre-se em Deus, aprecie-o por seu milagre e, em seguida, concentre-se em alimentá-lo até que ele se concretize. Você pode encontrar uma ou duas pessoas que sabem que são maduras o suficiente para ouvir seu testemunho, entendê-lo, apoiá-lo e orar por você. Vá em frente e compartilhe com eles se o Senhor, pelo Espírito Santo, permitir. Se você encontrar pessoas que podem notar os resultados das bênçãos em sua vida, você pode dar-lhes dicas e alguns detalhes do que Deus tem feito, mas confie em Deus para ajudá-lo
a não se aprofundar demais nos detalhes. Incentive o quanto quiser, mas fique alerta para saber onde e quando parar. Embora as bênçãos do Senhor não possam acrescentar tristeza, uma língua descontrolada pode trazer tristezas que poderiam ter sido evitadas.